Abra sua Bíblia no terceiro livro de Moisés, em Levítico, no capítulo de número 8. Nós continuamos nossa jornada através deste livro. Nós já caminhamos através de Gênesis, de forma panorâmica. Caminhamos através de Êxodo, e esta é a terceira mensagem em Levítico. Semana passada nós estudamos o primeiro bloco, o manual de sacrifícios, apresentado aqui no livro de Levítico, e anteriormente estudamos a introdução a este livro, e hoje nós iniciamos o segundo bloco de mensagem do texto. E nós vamos inicialmente ler os versículos de 1 a 3 do capítulo 8. Levítico 8, de 1 a 3. E nesta noite nós nos deteremos apenas no capítulo 8. Então, o Senhor disse a Moisés: traga Arão e seus filhos as roupas sagradas, o óleo da unção, o novilho para a oferta pelo pecado, os 2 carneiros e o cesto de pães sem fermento, e reúna toda a comunidade à entrada da tenda do encontro. Moisés seguiu as instruções do Senhor. Até aqui, a palavra de Deus. Agostinho de Hipona, que foi bispo em Hipona, um dos grandes teólogos da igreja, ele que viveu da metade do século IV, de 354 depois de Cristo até 430. Agostinho de Hipona ergueu o olhar para a congregação reunida em um dos aniversários de sua consagração como pastor, e com voz marcada pela gravidade de suas palavras, ele ponderou sobre a imensidão da responsabilidade que recaía sobre os ombros dele como pastor do rebanho de Cristo, confiado a seus cuidados. Eis as palavras de Agostinho, abre aspas: repreender os que promovem contendas, confortar os de pouca coragem, apoiar os fracos, refutar os opositores, manter-se em guarda contra armadilhas, instruir os ignorantes, despertar os indolentes, desencorajar os que desejam comprar e vender. Parece que aqui ele alude à necessidade de se criticar a mercantilização da fé, bem como a avareza, o materialismo e os interesses mesquinhos das ovelhas. Portanto, um dos papéis pastorais, desencorajar os que desejam comprar e vender, colocar os presunçosos em seu devido lugar, apaziguar os contenciosos, ajudar os pobres, libertar os oprimidos, encorajar os bons, suportar os maus e amar a todos. Em resumo, pregar, defender, reprovar, edificar e estar disponível para todos, disse Agostinho. Esse é o grande fardo que pesa sobre mim como pastor. Fecha aspas. Os deveres pastorais de Agostinho, embora árduos, os deveres pastorais de um pastor, embora árduos, são diminutos diante da imensa responsabilidade que Arão
deveria assumir como sumo sacerdote de Israel. Levítico 21:10 nos diz que ele era esse sumo sacerdote consagrado aqui em Levítico capítulo 8. Arão e sua família foram escolhidos como guardiões da santidade, como mestres do povo, intermediários, mediadores entre a nação e Deus. E por essa razão o ofício sacerdotal não poderia ser exercido de forma leviana. Também o serviço sacerdotal não poderia ser inspirado nas práticas dos sacerdotes pagãos, ou fundamentado em iniciativas humanas. Pelo contrário, o sacerdócio deveria ser desempenhado com plena consciência da sublimidade do ofício, conforme a revelação divina, e com o reconhecimento do povo de Deus, povo sobre o qual ele ministrava, o sacerdote, o sumo sacerdote. Essa exigência de reverência e obediência encontra sua raiz no propósito maior de Levítico. O propósito maior de Levítico é destacar a purificação e a santidade como condições indispensáveis para se aproximar de Deus e desfrutar da presença dEle. Recorde comigo, o povo da aliança, estabelecido em Gênesis, esse povo que começa com Abraão, da aliança que Deus faz com Abraão em Gênesis, esse povo é redimido da escravidão no Egito, conforme narrado em Êxodo, e agora esse povo era convocado a viver em comunhão com Deus. Contudo, sem santidade ninguém verá o Senhor, Hebreus 12:14. E apenas os limpos de coração terão o extasiante privilégio de ver Deus. Mateus 5, verso 8. Esse é, portanto, o propósito central de Levítico: traçar o caminho para a santificação, capacitando o povo a experimentar uma vida de íntima comunhão com o Deus Santo. E nesse cenário, o papel do sumo sacerdote era fundamental, servindo como mediador entre Deus e o povo. O sumo sacerdote simbolizava a necessidade de intercessão, de pureza, elementos essenciais para que a aliança de Deus com seu povo pudesse ser plenamente vivida e o relacionamento com Deus fosse preservado em sua plenitude. Levítico de 1 a 7, que nós já estudamos, traz para nós o manual de sacrifícios, o qual revela como pessoas pecaminosas, impuras, podem oferecer adoração ao Deus Santo e manter comunhão com Ele. Esta é a questão central que está respondida em Levítico de 1 a 7. Como pessoas pecadoras, impuras, podem oferecer adoração a um Deus santo e manter comunhão com Ele. Esse tipo de pergunta não perturba mais a mente contemporânea, desgraçadamente falando. O homem contemporâneo não se preocupa mais com esta de como eu, pecador, imperfeito, posso me aproximar do Criador e Deus Santo. Essas não são mais as questões, infelizmente. Mas por séculos e séculos, isto atormentou a humanidade. Como é que nós podemos nos aproximar e nutrir comunhão com um Deus Santo, sendo nós quem somos? Hoje nós tomamos como garantida essa possibilidade. Afinal, Deus nos ama. E a resposta para esta pergunta está nos rituais de sacrifício, instituídos pelo próprio Deus como meio de purificação, expiação
e restauração da comunhão quebrada pelo pecado. Esses sacrifícios narrados em Levítico de 1 a 7, não apenas simbolizam a reconciliação entre o ser humano e o Criador, mas também destacam a santidade divina e a necessidade de se aproximar de Deus segundo os termos estabelecidos por Ele próprio para os sacrifícios, para as ofertas. O sistema sacrificial de ofertas no Antigo Testamento está profundamente enraizado na história da redenção e na relação entre Deus e o povo da aliança. Engana-se quem pensa que a história das ofertas tem origem em Levítico, pois não é. A história das ofertas, dos sacrifícios, tem origem nos primórdios da narrativa bíblica. O primeiro sacrifício da história do homem foi realizado pelo próprio Deus. Quando Deus, provavelmente através de instruções a Adão e Eva, matou animais para vestir Adão e Eva com a pele do animal, como parte de sua aliança redentora com o pecador, Gênesis 3, de 15 a 21. Deus foi o primeiro a fazer sacrifício. Afinal, o salário do pecado é a morte. No dia em que desse fruto comerdes, certamente morrereis. Abel, posteriormente, ofereceu um sacrifício de sangue que foi aceito por Deus pela fé do ofertante, Gênesis 4:4, e Hebreus 11:4 nos diz que o sacrifício foi aceito porque foi em fé oferecido. Após o dilúvio, Noé adorou a Deus com a oferta de animais limpos, marcando uma nova etapa na história da redenção, Gênesis 8:20. Abraão, Isaque, Jacó também mantiveram essa prática de sacrifícios, erguendo altares e apresentando ofertas ao Senhor. Você lê isso em Gênesis 12, em Gênesis 26 e noutros textos. Portanto, fazer ofertas tornou-se uma prática quase universal entre os povos antigos, mas isso tem raízes no sacrifício realizado por Deus no Éden. Contudo, após Babel, em Gênesis 11, a transmissão oral do sacrifício foi se distorcendo e levou à distorção da prática, que foi misturada com crenças pagãs, rituais idólatras, comprometendo o propósito original do sacrifício. E essa deturpação introduziu elementos alheios à verdadeira adoração, perceptíveis até hoje, em diversas culturas, em diversas religiões. Então Deus, ao fundamentar sua aliança com Israel no Sinai, o que Deus fez? Deus restaurou, Deus formalizou o sistema sacrificial. E é sobre isso que estamos lendo em Levítico. Deus está restaurando este sistema, Deus está formalizando este sistema segundo sua vontade original, aplicada pela primeira vez lá no Éden. E Deus está tornando isto parte central da relação do povo com Ele. E esse sistema sacrificial apontava para aquela expiação verdadeira, ensinando santidade, arrependimento, reconciliação, mais que um resgate da prática original, antecipava a oferta perfeita de Cristo, o qual consumaria definitivamente o propósito do sacrifício. E para elucidar aquilo que à primeira vista pode parecer complexo, deixa eu te apresentar de forma concisa e organizada o sistema sacrificial de ofertas descrito em Êxodo e Levítico. É um conjunto rico de significados. Em Êxodo 12, nós temos a oferta redentora, o Cordeiro da Páscoa. Ele foi sacrificado para a redenção do pecado e proteção contra a morte por meio do sangue derramado.
e o que foi passado nos umbrais das portas das casas. Esse evento, carregadíssimo de simbolismo, aponta profeticamente para Cristo, que João vai nos dizer que é Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, 29. Êxodo 12 apontava para João 1, 29. Nos capítulos de 1 a 7 de Levítico, nós temos dois tipos principais de ofertas. Do 1 ao 3, as ofertas de adoração. Do 4 ao 7, as ofertas de restauração. Levítico 1 fala das ofertas queimadas, do holocausto, onde o animal era queimado das entranhas ao corpo, todinho queimado, simbolizando a entrega total da vida inteira, das entranhas ao corpo, a Deus, apontando para Cristo, que se ofereceu integralmente ao Pai em favor do pecador. E Hebreus 10, de 5 a 7, vai explicar isso muito claramente para nós. Em Levítico 2, nós temos ofertas de cereais que representavam a consagração dos frutos do trabalho humano, prefigurando o corpo de Cristo, que foi apresentado como uma vida perfeita e agradável ao Pai. O Cristo, o pão da vida, o fruto do trigo. Em Levítico 3, nós temos ofertas de paz que manifestavam gratidão pela comunhão com Deus, pela comunhão com os outros, da aliança com Deus, antecipando Cristo, cuja entrega ao Pai em sacrifício pelo pecador promove a verdadeira paz entre Deus e o homem, e entre o homem e seus irmãos. Efésios 2, de 14 a 16. Aí nós temos do 4 ao 7, as ofertas de restauração, que eram voltadas à reconciliação, ao restabelecimento da comunhão com Deus e com o próximo, porque por mais que se tenha sido perdoado, continuamos pecadores e portanto pecando, e portanto constantemente precisamos oferecer sacrifícios de arrependimento a Deus. E não pecamos apenas contra Deus, pecamos contra o próximo, e temos que também fazer ofertas de arrependimento e sempre, quando possível, de restituição. E por isso nós temos no capítulo 4 a oferta pelo pecado, no capítulo 5 a oferta pela culpa, e nos capítulos 6 e 7 nós temos as instruções sobre como os sacerdotes deveriam oferecer essas ofertas. Então, esse sistema sacrificial não apenas regulava o culto e a comunhão de Israel com Deus, não apenas destacava Israel como nação santa, separada, dedicada a Deus dentre os povos e nações da terra, mas também prefigurava, gente, de forma clara, inequívoca, a obra redentora e definitiva de Cristo, o sacrifício perfeito, em quem todas essas ofertas de Levítico encontram seu pleno cumprimento, e é por isso que nós jamais sacrificaremos animais a Deus. Tornou-se obsoleto. Cristo, o Cordeiro de Deus, já foi sacrificado. E sacrificar qualquer animal, sobretudo vida humana, a Deus ou a uma divindade qualquer, segundo as Escrituras, é sacrilégio, é blasfêmia, é atacar a obra completa e perfeita de Cristo. Chegamos ao capítulo 8. Que até o capítulo 10 traz para nós o manual do sacerdócio. E começamos hoje à noite, eu pensei em pregar os 3 capítulos de uma vez, até escrevi para que fosse assim, mas ontem revisando pensei, não, é um tema tão central, que eu preciso dedicar
atenção especial só para o capítulo 8 primeiro, que trata da consagração, da ordenação de Arão como sumo sacerdote. Depois o capítulo 9, que vai tratar do primeiro evento na liturgia, e o capítulo 10, que vai nos mostrar a corrupção de tudo isso. Então nós encontramos aqui de 8 a 10 em Levítico, o que a gente pode chamar de manual do sacerdócio. Do 1 ao 7, manual dos sacrifícios. Do 8 ao 10, manual do sacerdócio, que descreve o ingresso no serviço a Deus. E a narrativa aqui, ela vai abordar uma questão central. Preste atenção. Como os sacrifícios feitos pelo povo, capítulos de 1 a 7, como esses sacrifícios serão apresentados a Deus na adoração e de que maneira o Senhor Deus os receberá. A resposta está no papel crucial dos sacerdotes consagrados, que atuam como mediadores entre o povo e o Senhor Deus, conforme descrito em Levítico 8 a 10. Então preste atenção. Estes dois temas, do capítulo 1 ao 10 em Levítico, estes dois temas, quais são? Do 1 ao 7, sacrifícios. Do 8 ao 10, sacerdócio. Sacrifícios e sacerdócio. Esses dois temas estão profundamente interligados. Por quê? Porque o pecador, nós, eu e você, precisamos tanto de um sacrifício, como de um sacerdote diante de Deus. E em Cristo, nós encontramos ambos. Cristo, que oferece a si mesmo a Deus, como sacrifício sem mácula, ele entrou no santuário celestial para desempenhar seu ministério sacerdotal e interceder por cada um de seus filhos. Isso está em Hebreus 5, em Hebreus 7, em Hebreus 9. Nós temos em Cristo, portanto, o sacrifício perfeito e o sumo sacerdote perfeito. E assim como Arão, Jesus foi escolhido por Deus. Hebreus 5:1. Jesus foi preparado para o ministério. Hebreus 5, de 7 a 9. E nesse contexto, o autor de Hebreus, ele compara o sacerdócio de Jesus ao de Melquisedeque, na carta aos Hebreus, em vez de compará-lo com o de Arão. Por quê? Para destacar a eternidade e a supremacia do sacerdócio de Cristo. Arão teve começo e teve fim, mas ninguém sabe quando nasceu e quando morreu Melquisedeque. Por isso Jesus é sacerdote da ordem de Melquisedeque, eterno. Não que Melquisedeque tivesse sido eterno, não, ele um dia nasceu, ele um dia morreu, foi um ser humano como nós, mas não se tem notícia de quando foi o nascimento e a morte de Melquisedeque, e portanto o autor de Hebreus, inspirado por Deus, ele faz essa analogia, ele encontra em Melquisedeque um tipo, o tipo perfeito do sacerdócio de Cristo, que é sem começo e sem fim, o mesmo ontem, hoje, será para sempre. Arão, entretanto, também foi separado para servir no santuário e oferecer sacrifícios. No caso de Cristo, o sacrifício oferecido foi o da sua própria vida, Hebreus 8, de 2 a 3. E além disso, tendo realizado o sacrifício, Jesus entrou no lugar santíssimo por meio da oferta de seu sangue, garantindo a redenção eterna, Hebreus 9, de 12 a 14. Porém, gente, ao contrário de Arão, Cristo era santo, e é santo, inculpável, sem mácula, por natureza. Cristo jamais precisou de um sacrifício para justificá-lo diante de Deus.
porque ele sempre foi justo e imaculado diante de Deus, Hebreus 7, 26, 9 e 14. O sumo sacerdócio de Cristo é permanente, é perfeito, dispensa, portanto, a necessidade de sacrifícios repetidos ou em benefício próprio. O sacerdote Arão e seus filhos e seus descendentes deveriam oferecer sacrifícios para eles mesmos. Jesus jamais. Em suma, é de Cristo que se trata o sistema de sacrifícios e o sacerdócio estabelecido em Levítico. Por isso é central para nós esse livro. Mas tem outro aspecto, e é nele que a partir de agora eu quero me deter com vocês. A ordenação de Arão ao sacerdócio serve como modelo significativo, não apenas para pastores ou presbíteros que Deus separa para o ministério pastoral. Serve também de modelo para todos nós crentes, porque na nova aliança, todos nós somos sacerdotes de Deus. Todos nós, 1 de Pedro 2,9, Apocalipse 1,6, todos nós crentes compomos uma nação de sacerdotes. Ou seja, pela mediação de Cristo, todos nós nos achegamos diante de Deus, todos nós levamos a Deus orações, pela mediação de Cristo. Portanto, a consagração desses sacerdotes em Levítico ensina para nós sobre o tipo de vida e ministério que, enquanto sacerdotes da nova aliança, nós somos. É essencial distinguir o conceito do Antigo Testamento de sacerdócio do ministério do Novo Testamento. Ministério pastoral no Novo Testamento e o sistema sacerdotal no Antigo Testamento. Porque no Novo Testamento, pelo sangue de Cristo, todos somos sacerdotes. Mas no Novo Testamento, o próprio Deus apontou Cristo, primeiro, como o único mediador entre Deus e o homem, 1 Timóteo 2,5, mas o próprio Cristo, de acordo com Efésios, o próprio Cristo estabeleceu pastores para a igreja. E esses pastores estabelecidos pelo próprio Cristo, não têm o papel mediador. Só há um mediador, só há um verdadeiro intercessor entre você e Deus, esse é Jesus Cristo. Mas sobre a sua vida, Deus estabeleceu pastores, os quais prestarão a Deus contas pela vossa alma. E o papel desses homens, o ministério pastoral, segundo as Escrituras, é masculino. O papel desses homens é não o de performar como os sacerdotes do Antigo Testamento. O papel dos pastores, dos presbíteros, é de pastorear, é de guiar, é de preparar as ovelhas, afinal todos somos sacerdotes, certo? Então o pastor é estabelecido por Deus, os pastores, os presbíteros são estabelecidos por Deus para que eles preparem as ovelhas de Cristo para o exercício do ministério que é delas, é de vocês, não é meu. É meu também, mas não é só meu. É meu no sentido de que eu vos preparo, eu e os demais pastores e presbíteros desta igreja, preparo vocês para que vocês exerçam o ministério que é de vocês. Está muito claro isso em Efésios 4, de 11 a 16. Portanto, o modelo de serviço apresentado na ordenação de Arão, ele não fornece lições preciosas apenas para quem é consagrado a pastor ou presbítero.
Oferece sim lições muito belas para o ministério pastoral, presbiteral, mas oferece também imagens belíssimas do seu ministério como sacerdote da nova aliança. Recapitulando então, Êxodo encerra-se com a construção do tabernáculo, Êxodo 35 até o final no capítulo 40. Os 7 primeiros capítulos de Levítico apresentam um manual detalhado sobre os sacrifícios a serem realizados nesse local sagrado, o tabernáculo. Após isso, o Senhor entrega a Moisés as instruções específicas para o serviço no tabernáculo, capítulos de 8 a 10 de Levítico. Meu povo, a Bíblia é muito mais simples do que às vezes a gente a enxerga. E se você conseguir entender isso, ler a Bíblia para você vai se tornar muito mais fácil. O propósito de Gênesis é mostrar que o Deus que criou os céus e a terra fez uma aliança com Abraão e seus descendentes, de quem nasceu Jesus Cristo, de acordo com Mateus 1, versículo 1. O propósito de Êxodo é mostrar que Deus redimiu esse povo da escravidão no Egito. E o propósito de Levítico é mostrar como esse povo se mantém santo diante da presença de Deus que é santo. Levítico 8 narra a consagração de Arão, dos filhos, e marca assim o início oficial do ministério sacerdotal em Israel. E você vai notar muito claramente que até este ponto, no capítulo 8 inclusive, Moisés está sendo o intermediário. Moisés está assumindo na figura dele, de algum modo, uma tríplice figura, que de fato só coube e só cabe a Cristo. Ele é de algum modo o rei desse povo, ele é de algum modo o profeta desse povo, ele é de algum modo ainda o sacerdote, porque aqui mesmo ele vai cumprir funções assim. Mas a partir do capítulo 8, o sacerdócio é de Arão e seus descendentes. No capítulo 9 de Levítico, nós temos os primeiros serviços realizados no tabernáculo, e que demonstram a obediência inicial do povo às orientações divinas. Contudo, a gente chega no capítulo 10 e a gente vê mais uma vez o padrão que é recorrente na Bíblia. Começa em Gênesis, Deus cria, faz tudo perfeito, o homem peca. Você chega na história de Abraão, é a mesma coisa. De Isaac, é a mesma coisa. De Jacó é a mesma coisa, de José é a mesma coisa, em Êxodo é a mesma coisa, o povo indo muito bem, maravilhosamente bem, de repente um bezerro de ouro. Você chega em Levítico, capítulo de 1 a 7, perfeito, capítulo 8, a consagração do sacerdote, Arão, sumo sacerdote Arão, seus descendentes, capítulo 9, eles fazem tudo perfeitamente bem, capítulo 10, Nadab e Abiú, os filhos de Arão, pecam feio. Veremos isso semana que vem. Mas esse ato no capítulo 10, esse sacrilégio cometido pelos filhos de Arão, é imediatamente seguido pelo juízo de Deus. Só há uma cena parecida com essa. Eu me lembro aqui de Uzá e Aiô, que tocaram na arca, pum, caíram mortos no chão. Mas você tem aquela cena terrível também, em Atos capítulo 5, quando aquele casal mente a respeito do valor da oferta que haviam supostamente entregado a Deus, venderam tudo, e disseram para os apóstolos que entregaram tudo o que tinha, era mentira, o Espírito de Deus os mata, fulminantemente. Do mesmo modo como Deus mesmo matou Uzá e Aiô quando tocaram indevidamente na arca, do mesmo modo que Deus matou literalmente Nadab e Abiú, filhos de Arão, por não terem feito a coisa certa. E para você não achar que esse Deus é só o Deus do Antigo Testamento, lembre-se
de que em Atos 5, Novo Testamento, aconteceu algo parecido, e o autor de Hebreus no Novo Testamento diz que Deus é fogo consumidor. Com Deus não se brinca, da mesma forma que com fogo não se brinca. Então, você que gosta de tomar notas, Levítico 8, a consagração para o serviço. Levítico 9, a realização do serviço. Levítico 10, a violação das regras para o serviço. O que a gente aprende como em Cristo, sendo uma nação de sacerdotes? O que a gente aprende sobre essa consagração para o serviço? Deixa eu te apontar algumas coisas extraídas do texto bíblico. Primeiro, como pessoas comuns, nós precisamos ser primeiramente chamados por Deus. Olha como começa Levítico 8. Então o Senhor Deus disse a Moisés, a iniciativa é de Deus. A iniciativa não é de Moisés, a iniciativa não é de Arão, que aliás, até esse momento, veja bem, até esse momento, desde o momento em que ele fez a caca que ele fez, conduzindo aquela história do bezerro de ouro, lá em Êxodo 32, Arão sumiu da história. Botou o rabinho entre as pernas, como de fato deveria ter feito. Sumiu. E aí chega Deus agora, em Levítico 8, e diz, então o Senhor disse a Moisés, olha que coisa, traga Arão e seus filhos. Uau! Eu arrepio com isso. Arão, Deus? Tem certeza? Aquele Arão que não precisou de muita pressão para ser o artífice do bezerro de ouro? Você tem certeza disso? Isso revela, em primeiro lugar, que o chamado é de iniciativa divina, Ele quem chama. E segundo, o chamado é um chamado gracioso. Ele chamou Arão como uma capivara mais suja do que pau de galinheiro. Levando em conta Êxodo 32. Traga Arão, seus filhos, as roupas sagradas, o óleo da unção, o novilho para oferta pelo pecado, os 2 carneiros e o cesto de pães sem fermento, e reúna toda a comunidade à entrada da tenda do encontro. Moisés seguiu as instruções do Senhor e toda a comunidade se reuniu à entrada da tenda do encontro. Verso 5, é isto que o Senhor ordenou que façamos, anunciou Moisés. Você aprende aqui que o chamado de Deus não é de iniciativa humana. O chamado é necessário. Segundo, o chamado é gracioso. Arão é um homem com passado, mas Deus ainda assim o chama. Porque nós somos chamados e destacados como vasos de misericórdia. Paulo vai falar sobre isso em Romanos. Paulo vai dizer que ele é o exemplo do principal dos pecadores para que a graça de Deus se torne ainda mais evidente. O mundo não entende isso. Mas esse é o princípio da graça. E isso te dá esperança hoje à noite. Se Arão teve uma segunda chance, o que te faz achar que você também não pode ter? Só há uma coisa: seu orgulho, sua vergonha dos homens. Aquela história de que, Deus, não é possível que Deus vai perdoar esse meu pecado. Como assim não é possível? Existe categoria de perdão? O sangue de Cristo, ele só cobre até um certo tipo, até um certo nível? Absolutamente não. Arão, o homem que sim, que foi tão útil para Moisés, um homem bom até, não podemos também dizer que ele
era só ruindade, como dizia a vovó. Tinha coisa boa, mas um pecador em essência, um pecador em potência, que diante da primeira pressão cedeu e caiu feio, sumiu da narrativa bíblica, como talvez alguém que se trancou no quarto escuro e disse: para mim não tem mais solução, depois do que eu fiz, acabou. E aí no meio dessa história toda de leis e de regras e de ofertas e de sacrifícios, a gente tem esse relâmpago da graça de Deus iluminando e dizendo: se Arão teve uma segunda chance, você também pode ter. É só você se render a Cristo, é só você lançar fora seu orgulho, é só você lançar fora seu temor do homem, sua vergonha, e se lançar a Cristo, para viver em novidade de vida. É um chamado necessário, é um chamado gracioso, é um chamado mediado por Moisés, foi feito a Arão e aos filhos através de Moisés, e é um chamado confirmado pela congregação de Israel, porque os versos 4 e 5 nos dizem que a congregação toda se reuniu, viu isso e consentiu, homologou. E é assim o chamado de Deus para o ministério pastoral. Se há alguém aqui que me ouve, que se sente chamado para o ministério pastoral, saiba do seguinte: sim, Deus coloca em você o desejo, mas é a congregação que tem a prerrogativa de te examinar, para saber se você se enquadra nos critérios mínimos, conforme 1 Timóteo. Não é você que se oferece. Arão não se ofereceu. Moisés não se ofereceu. É curioso, todos os que Deus chama, e os melhores, são aqueles que não chegaram se oferecendo, porque eu sempre desconfiei de quem chega chegando. Moisés, pelo contrário, estava escondido, lá no fundo de Midian. Arão, zip na boca. Não falo mais nada, não faço mais nada, meu passado me condena. Quem sou eu? Mas o Deus de toda graça, Ele triunfa. Ele então levanta aqueles que Ele mesmo chama, coloca eles diante da sua comunidade, do seu povo, da sua igreja, e essa igreja reconhece ou não aquilo que o suposto ou candidato à vocação diz ter um chamado para o ministério. E se tem algo que me deixa absolutamente triste com o cenário evangélico contemporâneo, é o fato de que muitos dos que estão no ministério acham que só basta conhecer a Bíblia para pregar a Bíblia e não gosta de gente. Se você não gosta de gente, o ministério não é para você, porque ministério é para lidar com gente. Gente ferida, gente machucada, gente como Arão, que eu e você, provavelmente, na nossa humanidade, jamais diríamos que ele teria uma segunda chance. Se você entende, de algum modo, que Deus te chama para o ministério, a primeira habilidade que você tem que examinar em si mesmo é o seu caráter. Se você administra bem a própria vida, a própria casa. Segundo, é a sua capacidade de gostar de gente, de sentar com gente, de ouvir gente, de ser gente, porque é com gente que você vai mexer. Isso não é só para pastor não, isso é para qualquer líder dessa igreja. É para qualquer diácono dessa igreja, para qualquer membro de diretoria, qualquer líder de departamento, gente, educação, tato, jeito educado de falar, porque para Deus
não importa que seja, para Deus importa tanto a verdade dita, quanto o modo como é dito. E eu extraio isso, por exemplo, de Levítico, de 1 a 10. O que Deus requeria era sacrifício, capítulo de 1 a 7. Mas esse sacrifício não era para ser entregue de qualquer jeito, requeria um sacerdócio, de 8 a 10. Como eu gostaria que você, sacerdote de Cristo, membro, esse negócio aqui está acabando com a gente, meu povo. Isso aqui é desastroso. É uma bênção, mas é um desastre. Acaba o culto. Quantos de vocês eu não vejo, às vezes, no cantinho, ele... Em vez de relacionar, em vez de olhar para o rosto diferente, em vez de sentar, em vez de conversar, em vez de sorrir, em vez de brincar. Ou minha oração é que você acorde. Porque se você não acordar, você jamais teria olhos para Arão. E Deus tinha olhos para ele. Então aqui há uma lição para você que acha que pecou tão feio, que não tem mais chance para você. Em Cristo, você tem chance. Pode ser que você não exerça determinados ministérios. Na minha concepção, por exemplo, pastor divorciado, não dá certo. Paulo diz, marido de uma só mulher, ponto. Não sou eu quem diz, é Paulo. Se um dia Deus me livre disso, eu cair nesse tipo de pecado, eu jamais estarei apto para o ministério pastoral. É assim que eu entendo da Bíblia. Mas se nós não formos homens e mulheres de sensibilidade, de jeito, de educação, Arão tendo pisado na bola como pisou, nós teríamos execrado esse homem para sempre. E Deus chega e diz, Moisés, chama Arão e os filhos dele. E os filhos dele não eram santos, não. Porque a gente vai ver o que eles vão fazer no capítulo 10. E você acha que Deus não sabia quem eram os filhos dele? E você acha que Moisés não deve ter ouvido daqueles mais santos? Está vendo? Será que você escutou mesmo Deus quando você chamou Arão? Olha o filho dele, o que fez. Ou eu estou exagerando? Ou você nunca viu isso acontecer dentro da igreja? Você tem que gostar de gente, crente. Você tem que ser educado, você tem que ser gente boa. Você tem que ter olhos para os Moisés e para os Arões. Você precisa disso. O serviço cristão, ele não tem início em iniciativas humanas. O serviço cristão parte de Deus, é um chamado de iniciativa divina, é um chamado gracioso, mediado por Cristo e confirmado pela congregação. É por isso que nós batistas escolhemos nossos líderes em assembleia de igreja reunida. A escolha, é interessante, a escolha do vocabulário para descrever o ato de apresentação de Arão a Deus. Verso 6. Em seguida, Moisés apresentou Arão e seus filhos. Essa palavra é muito interessante, muito linda. Até este momento da narrativa bíblica, esta palavra havia sido utilizada exclusivamente para falar da apresentação de um animal em sacrifício a Deus. E agora, Arão e seus filhos estão sendo apresentados em sacrifício a Deus. Agora você entende de onde Paulo tirou Romanos 12:1. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam
apresentem o seu corpo como sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, este é o culto racional de vocês. De onde você acha que Paulo criou isso? Não, Paulo conhecia Levítico a fundo. Como um bom judeu que foi, eu já disse isso, ele deve ter sido alfabetizado lendo Levítico. Era comum entre os judeus. E ele sabe que essa oferta, esse apresentar de Arão e seus filhos a Deus, é o mesmo símbolo, é a mesma forma com que se apresentava os animais em sacrifício a Deus. Sua vida não é sua. Das tripas, o coração e o corpo, você por inteiro, você por inteira é do Senhor. Você é apresentada como uma nação de sacerdotes. Nós, segundo a Igreja Batista em Goiânia, somos apresentados, ofertados a Deus em sacrifício para o serviço. Se você perde essa imagem, você começa a tratar seu corpo, seu coração, seus desejos de qualquer jeito. Você se prostitui, você se masturba, você consome o que não deve consumir, você vive desgraçadamente como o diabo gosta, e acha ruim se alguém questionar você, dizendo em amor, ainda que em amor, meu irmão, você acha que é assim mesmo? Quem é você? A sua vida é um sacrifício a Deus? É uma oferta consagrada a Deus? É assim que você se levanta todas as manhãs dizendo, assim como Arão foi apresentado ao Senhor, eis minha vida para viver para o Senhor hoje. Então, como pessoas comuns, nós precisamos ser chamados por Deus. Segundo, como pessoas inadequadas, nós precisamos ser equipados por Deus. Verso 7. Colocou a túnica oficial em Arão, amarrou o cinto ao redor de sua cintura, vestiu com manto, sobre o qual colocou o colete sacerdotal, que prendeu firmemente com o cinto decorativo, colocou em Arão o peitoral, e dentro dele o urim, o tumim, pôs na cabeça de Arão o turbante, na parte da frente do turbante prendeu a tiara sagrada, o emblema da santidade, conforme o Senhor havia ordenado. Verso 13. Em seguida Moisés apresentou, de novo, o mesmo verbo, os filhos de Arão, e vestiu-os com túnicas, amarrou neles o cinturão e pôs-lhes na cabeça o turbante especial, conforme o Senhor tinha ordenado. Então, após o banho ritual, Arão e seus filhos foram revestidos com as roupas sacerdotais. Em Cristo nós temos vestes de justiça. O sumo sacerdote recebeu 8 peças de vestuário, sendo 4 delas exclusivamente para a função dele. O éfode ou manto, peitoral do juízo, turbante azul, tiara de ouro, com a lâmina sagrada. Os filhos de Arão foram vestidos de forma mais simples, usando calções de linho para tampar a nudez, túnicas ajustadas com cintos, turbantes. Mas é curioso que Levítico não menciona o fato de que eles calçam sapatos. Os sacerdotes, os sumos sacerdotes não calçavam sapatos porque eles ministravam diante da presença santa do Senhor, e assim como Moisés e Josué, no capítulo 5 de Josué, na presença santa do Senhor, eles se apresentavam descalços. Levítico apenas menciona essas vestes, uma descrição completa e detalhada está lá em Êxodo 28. E o que é que se aprende de tudo isso, sem você querer ficar se apegando a detalhes disso? Isso significa isso, isso significa aquilo. Eu tenho dito
que quando nos perdemos nisso a gente perde a ideia central. Para nós pode parecer brega esse jeito de vestir. Mas naquela cultura, imagina você chegando diante de uma pessoa com todo aquele aparato. Aquilo comunicava glória, beleza. E era assim. As vestes comunicavam glória, comunicavam pureza, era de linho, modéstia, calções de linho para tampar a nudez, afinal, os sacerdotes dos povos pagãos mostravam a nudez, praticavam intercurso sexual pagão em seus rituais de culto. Roupa com cinto, falando do serviço, a submissão, aqui através do turbante, a santidade estampada na diadema de ouro, a responsabilidade do sacerdote pelo manto ou éfode, a justiça com o peitoral do juízo, a intercessão pelo manto azul, um servo gloriosamente vestido para servir diante do Senhor. Esse é o seu chamado. É impressionante como nós crentes não damos sequer valor à forma de vestir. E você já parou para pensar que desde a queda no Éden, vestimenta é importante na Bíblia? Ô meu povo, como você apresenta o seu corpo, revela muito mais de você do que você gostaria de admitir. Por isso todo o movimento de revolução, todo esse movimento aí progressista de revolução passou também e primeiramente pela forma de vestir ou de não vestir. Estude a Revolução Francesa e veja a forma como passaram a se vestir como forma de protesto. Vai para o movimento hippie. Por isso sim, você tem que tomar cuidado com as coisas que você põe no seu corpo. Porque a forma como você se apresenta com a sua roupa, já fala de você lá de longe, quando olham para você. Ah, mas Deus olha para o coração, pastor. Eu sei, bicho bobo. Você acha que eu não leio? Mas você já parou para pensar que Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio? O corpo veste ou deixa de vestir do que o coração está cheio. Dorme com essa. Então você tem que tomar sim cuidado com a forma de vestir, com o que marca ou deixa de marcar o corpo. O seu corpo é templo do Espírito Santo e deve sim também refletir a glória de Deus. Sua saúde, como você cuida do seu corpo, como você cuida da sua saúde, o crente não preocupa com isso. O crente acha que porque não bebe, não fuma, tem uns, né? Porque tem uns que... Santa Maria, Mãe de Deus. Tem uns que é curtido na pinga, que Satanás os leve. Não estou falando do vinhozinho, com moderação, entre você e o Senhor seu Deus. Não estou falando disso. O crente pensa que porque não bebe, não fuma, ele pode fazer o que quer. Aí ele come igual um leitão. Come igual um leitão. Come. Come, gordo, fica gordo. E aí não tem disposição para ler a Bíblia. Não tem disposição. Gente, eu não estou ofendendo ninguém, eu sei, existe doença física, existe problemas hormonais. Pelo amor de Deus, em nome de Jesus, eu não estou aqui fazendo bullying com ninguém. Não façam recorte do que eu estou dizendo de mim não, pelo amor de Deus. O que eu estou dizendo é que você tem que levar sim a sério a forma como você cuida do corpo. O tanto que come, como se veste, como se apresenta diante de Deus.
Isso é do início ao fim da Bíblia, é assim. Mordomia, mordomia do tempo, mordomia do corpo, mordomia do dinheiro. Aí o sujeito se enfurna diante da televisão e é série atrás de série, e série, e comida, e série, e comida. Uma miséria, aí não sente nenhum tipo de alegria para andar, para viver. Onde você acha que você vai parar com isso? No Novo Testamento, todas essas representações das vestes sacerdotais encontram cumprimento em Cristo, o sumo sacerdote, que intercede continuamente diante de Deus por nós. Hebreus 4:14. E você poderia ler, por exemplo, Levítico 8, de 10 a 12, e ver que como pessoas não qualificadas, nós precisamos ser capacitados, e aqui a menção é a unção com óleo, como um símbolo do derramamento do Espírito. Você precisa do Espírito de Deus, não é pela força, é pelo meu poder, diz o Senhor, a unção com óleo desses sacerdotes. Você precisa buscar sim a unção do Espírito a cada instante, lendo a palavra, enchendo-se da palavra, para que o Espírito de Deus haja, motive você, transforme você. Crente, Deus te salvou, não foi para você viver para si mesmo. Segundo aos Coríntios, Paulo vai dizer que Deus nos salvou para não vivermos mais para nós mesmos, mas para aquele que morreu por nós. Isso implica também dizer servindo o próximo. Por que você ainda não encontrou um lugar para servir nessa igreja? Às vezes você nasceu aqui. Às vezes reclama. Já ouvi de voluntários ali da cozinha dizendo para mim, pastor, tem gente que chega ali e fala, mas vocês estão demorando hoje, hein? É tudo voluntário, gente. Arregaça a manga e vai ajudar. Encontra pessoas para você servir, você tem talento, você tem dom, sabe cozinhar, faz bolo para dar para os outros, leva, senta, fala, vim trazer esse bolo e eu quero apresentar para você um texto bíblico que nessa manhã ardeu no meu coração, você deixa eu ler com você? Eu posso orar com você? Eu não consigo fazer isso. É por isso que você precisa do Espírito, do óleo do Espírito, da unção do Espírito, do poder do Espírito, porque o Espírito que Deus te deu não é um espírito de temor, nem de preguiça, mas de poder, de moderação, de amor. Esse é o espírito que Deus te deu, ou não é isso que você exala? Como é que você diz que é crente se não exala amor? Se não desfruta do poder para fazer aquilo que por si só você não daria conta, mas porque Cristo está em você, vive não mais você, Cristo em você, a unção do Espírito, e você vai e faz e diz no fim do dia, uau, Cristo em mim, eu não teria feito. Quantas vezes eu já me peguei fazendo isso? Deus te deu não um espírito de temor, mas de amor, de poder, de moderação. Como é que você pode dizer que é de Cristo se essas coisas não exalam da sua vida? Como pessoas comuns, nós precisamos de santificação. O verso 14 diz que Moisés apresentou o novilho para a oferta pelo pecado. Arão e seus filhos colocaram as mãos sobre a cabeça do novilho, ou seja, identificando ali com o novilho, e Moisés matou o novilho. Você precisa do perdão de Deus, do sangue. E o último destaque, porque é isso que que você vai ler a partir do verso 14 até o 32, é a repetição dos sacrifícios que foram descritos, do capítulo 1 ao 7. Mas a última lição para mim, Levítico 8, de 33 a 36. Como pessoas inexperientes, nós precisamos ser moldados. E para Deus nos moldar leva tempo. De onde eu tiro isso? Levítico 8, 33.
não saiam da entrada da tenda do encontro por 7 dias. 7 dias na tenda do encontro, pois só então estará concluída a cerimônia de consagração. 7 dias. E aí vai falar até o fim do capítulo, que Arão, seus filhos, fizeram tudo que o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés. Verso 35, permaneçam à entrada da tenda do encontro, dia e noite, por 7 dias. É impressionante, teve um teólogo que fez um paralelo entre os 7 dias de preparação do sacerdote com os 7 dias da criação. Para dizer o seguinte: nós não nascemos prontos, gente. Nós somos forjados, nós somos moldados, e isso leva tempo. E de novo, Paulo, que conhecia e amava Levítico, eu tenho certeza que ele tinha esse princípio da espera em mente, quando em 1 Timóteo 3,6, ele diz: não deve ser recém-convertido, não deve ser neófito, pois poderia se tornar orgulhoso e o diabo o faria cair. Falando da consagração de presbíteros na igreja. Não pode ser novo convertido, não pode ser neófito, porque se orgulhará e será derrubado pelo diabo. Exatamente o que aconteceu com os filhos de Arão no capítulo 10 de Levítico. Mas o princípio aqui é claro. Você não tem que ter pressa. Se você tem certeza que Deus te chamou, lembra de Moisés, ele começou com 80. Jesus começou com 30. Jesus, depois que foi batizado, foi levado pelo Espírito para o deserto, lá foi tentado por 40 dias. Sim, em primeiro lugar, para se identificar com Israel que pecou e caiu no deserto, mas também mostrando que até Jesus passou por um processo de tempo de preparação. Como nós somos apressados em querer sair fazendo para Deus. E aqui eu me refiro a quem se vê vocacionado para o ministério. Tempo. Tempo. Há coisas que Deus só opera em nós ao longo do tempo. Ele poderia ter criado o mundo em um fiar de instante. Mas levou 7 dias, 6 dias e descansou no 7º. Um processo, tempo. Nada como a palavra de Deus, o Espírito agindo e o tempo. 7 dias ali. 7 dias para fazê-los lembrar, da mesma forma como se levou 7 dias para Deus concluir tudo, você está sendo moldado, formado para começar esse trabalho. Os discípulos de Jesus também, chegou num momento que Jesus teve que dizer: venha para um lugar à parte, venha descansar, venha estar comigo. Ah, se você não gosta de estar com Deus, lendo a Bíblia, orando, e se você não gosta de estar com o povo de Deus, cuidando, o que te faz achar que você é crente? O que te faz achar que você é chamado para o ministério pastoral? Minha oração nesta noite é que o capítulo 8 de Levítico, ao enfatizar tudo isso, chame você, desafie você a viver para Deus, oferecendo-se como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Você precisa encontrar um lugar para servir. Você precisa começar a servir as pessoas. Você precisa disso. É sério isso. Mas eu não consigo, pastor, eu não dou conta. É mais forte do que eu. Sim, eu sei. Mas você não está só, Cristo em você, o poder do Espírito, as promessas de Deus na palavra, caminhando com pessoas, permitindo pessoas chegar em você, ajudar você, exortar você, animar você, ensinar você. Você precisa disso.
Eu termino com Pedro. Pedro que conhecia exatamente este livro, que conhecia Levítico 8, 1 de Pedro 2, de 4 a 5. Vocês têm se aproximado de Cristo, a pedra viva. As pessoas o rejeitaram, mas Deus escolheu Cristo para lhe conceder grande honra. Da mesma forma que Deus escolheu Arão, Deus escolheu Cristo. E vocês, crentes, também são pedras vivas. E o que se faz com essas pedras vivas? Com as quais um templo espiritual é edificado, a igreja. Veja, você não é uma pedra isolada, você é uma pedra entre pedras vivas que compõem a igreja. Não basta ser membro da igreja, é o mínimo. Tem que ser membro e tem que ser parte do edifício, edificando-se e edificando uns aos outros. Além disso, olha o que Pedro diz: vocês são sacerdotes santos. Levítico 8 é para você, crente. Por meio de Jesus Cristo, ofereçam sacrifícios espirituais que agradam a Deus. Do que Pedro está falando? Ele está falando daquela oferta de vida a Deus. Ofereça a sua vida a Deus. E sirva. E cuide. E abençoe. A minha oração é que a nossa igreja seja conhecida em Goiânia e até os confins da terra como uma igreja que ama a Bíblia, mas que ama gente também. E você vai começar hoje à noite. Ao terminarmos, e eu encerro aqui, nós vamos cantar, você não vai sair correndo para pegar a fila da cantina. Se acabar o salgado, glória a Deus, é um sinal de Deus para você. E você vai olhar direitinho, quem são as pessoas que estão aqui hoje. Você vai chegar junto. Você vai entrar na vida dos outros e deixar os outros entrar na sua. A CIB será conhecida como a igreja que ama a Bíblia e ama gente. Oremos. Ó Deus, ensina-nos a exercer o sacerdócio, o ministério para o qual o Senhor nos chamou. Ajuda-nos, capacita-nos. Sobretudo, nós te louvamos pelo sumo sacerdote Jesus Cristo, aquele que fez a oferta de si mesmo em nosso lugar, mas que ressuscitou para nos justificar. E agora nos chama a anunciar e a servir com vida, com voz. Ó Deus, opere nesta noite em todos quantos aqui se encontram moribundos e juram para si mesmos que são de Cristo. Como pode ser de Cristo se não há fome por Ele, se não há sede de cuidar daqueles que foram salvos por Ele? Ó Deus, traga uma santa perturbação hoje à noite. Não deixe dormir se há contas a ser ajustadas no coração do pecador hoje à noite. Mas não permita que um sequer se perca enganado, acomodado. Livra-nos do espírito de crítica, como somos propensos a criticar.
Ó Pai, nós jamais teríamos tido olhos para Arão depois do que ele fez. Mas o Senhor é Deus que derrama graça e dá sempre uma segunda chance para todo aquele que se arrepende e muda de vida. Ó Deus, encontre os Arões aqui esta noite, aqueles que precisam da segunda chance. Chama-os para si, levanta-os para um novo tempo. Opere em nós, opere nesta congregação, o sacerdócio universal dos crentes. Sejamos todos salvos e ministros da nova aliança. Nós oramos pedindo que a graça do Senhor Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote, o amor de Deus, o Pai, que tanto amou este mundo, que entregou a nós o seu único filho, seu filho unigênito. Que a graça desse filho, que o amor desse Pai, e que a consolação e o poder do Espírito, Espírito de amor, de poder, de moderação, esteja sobre nós hoje aqui e para sempre. Amém.